Olá. Mais um manifesto da antropofagia na sociedade instantânea. 500 e tantos anos depois, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. O índio antropófago comia seus inimigos abatidos na batalha em sinal de respeito, para assimilar as suas virtudes. Somos antropofágicos, cordiais e respeitosos. Toda guerra, agressão ou confronto social ou pessoal tem um motivo, uma raiz, de ordem econômica ou sexual. Seja radical, ache a raiz. Da internet, das mídias sociais, temos que assimilar o que elas tiverem de bom e vomitar o que possuem de nefasto. Tenha amigos reais e não só virtuais. Faça sexo real. Frequente botecos reais. Escreva à mão, não desista. Crie e não só copie. Abaixe o Ctrl+C e o Ctrl+V. Quando nada mais estiver dando certo, esqueça a senha e comece tudo de novo. E com isso, a gente quer que se divertir é muito. Alegria é a prova dos 9. Ponto Arte, São Paulo de Piratininga, ano 460 da deglutição do Bispo Sardinha. Uau! Eu queria dizer que o preço é uma Então, a casa vai abrir, né, Mariana? Vou chamar a Mariana, que é a coordenadora do evento, e aí ela dá a abertura oficial. A abertura oficial já aconteceu, né? Obrigada, Cecília, por introduzir o evento para a gente. É um prazer enorme estar aqui hoje. Em nome do Luiz Graça, que foi a pessoa que me convidou para estar no lugar dele, que esse ano ele não ia conseguir organizar o evento. Então, para mim, foi ao mesmo tempo um desafio e um prazer, porque se tem poesia envolvida, eu dou as caras e pode ser que eu me estrebe no final, mas pelo menos valeu a brincadeira. Bom, eu convidei alguns poetas que, além de poetas que eu admiro muito, são pessoas muito queridas e que eu acompanho o trabalho porque fazem parte da mesma editora que eu ando publicando, que é a editora Paduai. O Eduardo acabou de chegar, ele trouxe alguns livros, se alguém se interessar depois sair também. E, assim, a gente vai fazer essa homenagem à Semana de Arte Moderna de 22, né, que completa 94 anos, que é aquele evento grandioso e super importante dentro da arte, da literatura, da artes cênicas, das artes plásticas, enfim. Mas 94 anos isso. E a nossa ideia não é só ficar lembrando do passado, o quanto aquilo foi importante, mas o que a gente não pode fazer hoje? Né? Assim, qual que é o movimento que a gente não pode criar e a gente não pode revitalizar e renomear e fazer e assumir como nosso? A gente está precisando disso, né? E o Marley e a Lucília abriram um espaço lindo para a gente começar a divulgar um pouco mais o que a gente está fazendo hoje, o que é arte contemporânea e o que é literatura contemporânea, que hoje especificamente é sobre literatura. A Carla Caruso vai dar umas palavrinhas daqui a pouquinho, falar um pouco mais da Semana de Arte Moderna. E aí a gente vai dar sequência ao sarau, né? E o sarau vai ser da seguinte forma: cada poeta escolheu um texto de algum escritor que participou da Semana de Arte Moderna, né? Talvez seja um texto inteiro, talvez seja apenas um trecho, dependendo do tamanho. A gente vai ler em rodízio esses trechos desses poemas dos autores da Semana da Arte Moderna e depois a gente começa um rodízio com poemas nossos. Né? Como eu falei, vamos lembrar, vamos homenagear o que aconteceu em 22, só que vamos fazer valer o que a gente está fazendo hoje. Né? E que o que a gente está fazendo hoje fique também, e que lembrem da gente daqui 94 anos. Carla? Bom, desde ser convidada para bater um papo, na verdade, falar algumas coisas que eu acho que na semana 22, ou da questão do modernismo. Mas eu acho que é muito interessante ouvir as vozes novas, né? Essas vozes do presente, essa presença, né? Aquilo que está. Eu vou começar a falar uma coisa, não é de poesia, mas de jardim. Vou falar do jardim do Burle Marx. Mas por que eu vou falar do jardim do Burle Marx? Porque
fica muito evidente o lugar que o Brasil, que isso começa na semana de 22, essa percepção de olhar para o próprio país, olhar para a própria cultura. E eu falo do Burle Marx porque é algo que me marcou muito quando eu fui fazer a biografia dele, em que ele fala que ele descobriu a flora brasileira na Alemanha. Que daí tem uma conversa com Oswald de Andrade, quando ele fala que ele descobriu o Brasil indo para Paris, né? Que ir para fora e você descobriu. Mas como que o Burle Marx, que desde pequeno gostava de plantas, e provavelmente que ele nasceu em São Paulo, mas ele morou no Rio de Janeiro, como é que ele devia viver no meio de uma natureza exuberante? Ele nasceu em 1909. Então imagina. E aí ele vai para a Alemanha, porque ele tem um problema de visão, e quando ele chega lá, ele vai fazer desenhos numa estufa de plantas. Eis que ele descobre a estufa de plantas brasileiras. E aí ele descobre a flora brasileira e ele volta, né? Mas isso para a gente falar de um absurdo, porque os jardins brasileiros eram feitos de rosas, de flores europeias, né? Eram feitos à moda europeia. E o Oswald e o Burle Marx, ele vem para pensar no quê? Não é simplesmente de usar as plantas, ele começa a pensar em usar as próprias plantas, porque afinal de contas, se a gente for pensar na nossa natureza, a diversidade, o ouro brasileiro, né? Quer dizer, então ele vem para usar essas plantas, né? E criar não só isso, que eu acho que aí a gente pode falar de poesia, de pintura, de tentar encontrar a linguagem do Brasil. E ele é considerado lá fora como o inventor do jardim tropical, né? Então, se a gente for pensar nisso, né, começar desse exemplo tão marcante que, vivendo aqui, ninguém conseguia ver as plantas ou valorizá-las, né? Como é que foi esse processo, né? Isso ele já mais depois da semana de 22, ele nasceu em 1909, ele era criança na época da semana, mas o quanto a gente fala essa semana foi uma ruptura, foi uma abertura de caminhos, mas o quanto foi trabalhado para que, e a gente até hoje trabalha para olhar para a nossa cultura, a nossa produção, e com isso criar uma linguagem. Eu acho que a produção da semana de 22, ela veio constituir uma linguagem nova, não é só um projeto de romper valores, mas de criar a própria linguagem, quer dizer, descobrir a sua forma, né? Então, é interessante pensar na Anita Malfatti. A Anita Malfatti fez um percurso diferente de todos os artistas. Os artistas do final do século XVIII, início do XIX, eles iam para onde? Paris, França, para estudar. Todos eles, se você pega a biografia, é impressionante, todos foram para Paris. E eles trazem de lá a técnica, etc., mas eles trazem também a paleta europeia. Então, os quadros de paletas europeias, e não de paleta europeia, e não essa luz tropical, que aí depois o Segal, quando vem para o Brasil, ele fica apaixonado pela luz brasileira. O Segal já bem pós-modernismo, né? Então, quer dizer, essa luz que então, não se viam as plantas, não se via a natureza, não se via a luz, não se via a cor, né? E o que era representado nesses quadros também, eu até trouxe um aqui do livro novo meu, que fala justamente, eu comecei a estudar bastante a arte, que fala desse quadro aqui do Pedro Alexandrino. É muito interessante pensar que tem muitas cerejas aqui, né? Cerejas é uma fruta europeia. Esse Pedro Alexandrino foi o que mais vendeu o quadro da época dele, porque todo mundo queria um quadro de cereja, porque era chique ter quadro de cereja em casa. Então, quer dizer, essa questão, né, que eu falo da cereja, da planta, né, e etc., como, e depois os valores, né, então, claro, enquanto a Europa, vamos pensar, no momento da semana 22, o antecedente, uma semana, era um caldeirão, o Brasil e São Paulo era uma fazenda de café, né, era, né, tanto que a gente, não é isso, era uma fazenda de café. Então a gente pensa, esses intelectuais, essas pessoas, os poetas, o Oswald, que eu acho que foi um dos que eu me aprofundei mais, e que era uma figura de personalidade muito inquieta, e ele já começou pelo jornalismo, então ele já foi em busca
ele dava com os fatos. E ele começou a ver essa cidade crescendo. Então, aqui tem até o poema dele, que daí é interessante, né, que esse olhar de volta, né, desse projeto dos modernistas, de buscar linguagem, eles começaram a buscar a cultura popular, né? Então, tem os trechinhos só que eu peguei, que chama Brinquedo. Roda, roda São Paulo, manda tiro, tiro lá. Da minha janela eu avistava uma cidade pequena, pouca gente passava nas ruas, era uma pena. Os bondes da Light bateram, telefones da Cirana, os automóveis correram em redor da varanda. Roda, roda São Paulo, manda tiro, tiro lá. Né? Então, o Oswaldo foi acompanhando esse crescimento da cidade quando ele tem uma idade mais velha, ele vai trabalhar como jornalista, ele primeiro faz direito, briga com todo mundo da faculdade de direito, etc. Depois ele vai para a Europa e aí tem aquela famosa frase de você descobrir o Brasil pela Europa. E ele dá de cara com todas as vanguardas, e essa linguagem das vanguardas faz com que ele e todos aqueles que começam a entrar em contato, a pensar na sua própria linguagem. Mas claro, ali na Europa, nas vanguardas, começava a se romper todo um passado, né? Eu digo ainda um pouco que o Brasil, em termos de literatura, ele já tinha um Machado de Assis, né? Então, nós, na literatura, eu acho que a gente tinha uma força em termos, né? Tendo um grande gênio como o Machado. Então, assim, só que o que a gente tinha vigente na época era o parnasiano, eram os valores, era uma sociedade extremamente sisuda, né? E o Oswaldo, com toda a turma que começa a se reunir, ele conhece o Mário de Andrade, o Mário de Andrade está dando uma palestra, e o Oswaldo liga para outro jornalista, luta para pegar o texto do Mário e para publicar primeiro, que eles se pegam e tal. Então, quer dizer, aí começa a ter esses atores desse evento, né, que surge. E que aí é isso que vai compondo a chegada da semana de 22. Assim, o desejo de se encontrar, de encontrar uma linguagem, de se voltar para aquilo que é nosso, né? É interessante também nas minhas pesquisas, a gente sempre põe a Tarsila como aquela que primeiro começa a representar o negro, que ela faz a negra, mas isso não é tão verdade. É interessante também ir mais fundo, que agora eu estou indo por mais. Existiam pintores negros, que é uma pesquisa que eu estou fazendo, que eles são, se a gente vai no Museu Afro aqui, né, eles já faziam o retrato dos negros antes de Tarsila, né? É bem interessante a gente pensar nisso. Agora, é claro que a Tarsila vem junto, não só com o que, né, mas com o como. Que linguagem é essa que eles começam, que a Tarsila acaba conseguindo. A Anitta foi a mais torturada, digamos assim, né? Ela é uma pessoa que fez um caminho muito diferente de muitos artistas plásticos, porque ela sai ela vai não para a França, ela vai para a Alemanha. E ela tem cartas que eu pude ler, em que ela fala que ela ficou espantada o quanto ela ia diariamente para todos os concertos, coisa que aqui não tinha mesmo. E aí ela vai trazendo as obras que ela traz e que ela leva toda aquela. Ela chegou a vender as obras, ela chegou a vender naquela exposição, só que com aquele texto, Paranoia e Mistificação, que o Monteiro Lobato faz, ela acaba tendo que devolver as obras dela. E ela é uma pessoa que foi extremamente, quer dizer, um dos comentários, esse é um texto, mas tem um dos comentários que falava que ela pintava como um homem. É interessante de pensar isso, que traço era esse que era reservado às mulheres. Então a gente vai vendo que é uma sociedade que usava a paleta europeia na pintura, que os valores franceses, que você no Rio de Janeiro você usava casaco de lã, né, porque era chique. Então, até, como é que chama aquele artista que pôs a saia? Flávio de Carvalho, né, que vem. Então, essa movida, essa mexida é que vai culminar quando eles se organizam para a semana de 22, né? Então, assim, e aí essa busca de linguagem, né, que é forma, de que maneira de que maneira eu digo esse Brasil, não só o que desse Brasil, mas como é essa linguagem brasileira. Então é interessante que o Oswaldo, por exemplo, uma das coisas que eles fazem é rebobinar a história do Brasil, né?
Rebobinar de que maneira? Ele, no poema dele, que até tem algumas leituras interessantes, ele trouxe aí, que se chama Pero Vaz Caminha, quer dizer, ele já vai mudando, aí não é Pero Vaz de Caminha, é Pero Vaz Caminha, né? Então ele pega trechos da carta do Pero Vaz de Caminha e ele faz meio ready-made, porque ele põe o título que ele quer. A descoberta, seguimos nosso caminho por este mar longo. Até a 8ª de Páscoa, topamos aves e houvemos vista de terra. Essa é a carta do Pero Vaz, é dele, Os selvagens mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Primeiro chá, depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. As meninas da Gare, que aí são as, no caso aqui, ele mudou, a menina da Gare da época de 1920 eram as prostitutas que ficavam na Gare, nos trens, né, nas estações. E ele põe o trecho do olhar do Pero Vaz. Eram 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espadas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós, a muito bem olhados, não tínhamos nenhuma vergonha. Né? Então, assim, essa liberdade, né, que eles começam, né, eles vão lá, pegam a carta, e ele faz um ready-made com isso, e toda a questão da síntese, né, abaixo não tem a musa mais, não tem toda a métrica, então esse rompimento em que busca, e é interessante que ela usou a palavra, né, o radical, né, a Lucília, radical, da busca da raiz mesmo, né? Então eu acho que foi um momento muito rico. Outra coisa interessante, não que a obra dos olhos, eu falo muito dele porque eu estudei mais, tá? A obra dele, Memórias Sentimentais de João Miramar, é um romance, mas é pura poesia, né? As palavras são inventadas, são palavras... o texto é cinematográfico, porque ele não é comum. Eu tenho até um trechinho aqui, bem curto, que é quando ele descreve a Maria da Glória, que era uma empregada que trabalhava na casa dele. Preta pequenina, do peso das cadeiras, cabelos brancos e um guarda-chuva, o mecanismo das pernas sob a saia centenária desenrolava-se da casa lenta à escola, pela manhã branca e de tarde azul. Então, o texto todo são essas imagens construídas, né, com palavras inventadas, que aí tem as palavras valizes, que ele usa nesse texto. Então, assim, é um romance, é um texto poético, quer dizer, também é um rompimento dos gêneros ali, que ele consegue sintetizar. Do cântico dos cânticos para flauta e violão. Não quero mais as nascidos, não quero mais as namoradas, do Senhor corta os parques de oliveira, quero você. Não quero mais crucificados em meus cabelos, quero você. Não quero mais envenenamentos, não quero mais Madalena, não quero mais a bela Helena, Anabela, Ana Boena, quero você. Toma conta do céu, toma conta na terra, toma conta do mar, toma conta de mim, Maria Antonieta Valquíria. E se ele vier, defenderei. E se ela vier, defenderei. E se ele vier, defenderei. E se ela vier em todas, uma guirlanda de festas, defenderei, defenderei, defenderei. Cai de minha vida tua filha 7 vezes. Cai de minha vida quebrada nas prisões, suada nas ruas, mudada na hora indecisa dos hospitais, com a sola do dono. Agora, esse. O que vocês acharam? Márcio. Toma conta do céu, toma conta, é lindíssimo. E essa coisa, foi desses choques, né? Essa coisa, toma conta, não é uma repetição. E agora, vamos só para o 14, que aí tem um pedaço do 10, acho que é o 10 Pinhatari falando da
tem um poema que é lido pelo Arnaldo Antunes, que é aquele Amor, Humor, que é esse poema Minuto. E que foi muito interessante pensar nisso, né? Que forma é essa, né? Uma forma tão sintética de poesia, né? Uma poesia chama Amor, Humor, porque ele não queria mais rimar amor com dor, que eram os poetas passados. Sim. Só que a maneira como eles leem, eles descobrem outras coisas desse poema, que é aparentemente simples, mas não é. Mas antes acho que é um pouco... Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, Esse é o Décio, minha casa. o Brasil tinha descoberto a felicidade. Contra o índio de Tocheiro, o índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de Dona Antônia de Marisa. A alegria é a prova dos nobres. Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias. Pelos rodeios, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. Amor, humor. Amor, humor. Amor, amor, humor. Amor. Amor, humor. Amor, humor. Uau! Continuidade a essa introdução que a Carla fez, a Semana de Arte Moderna, na verdade, é uma continuidade fechando, porque logo a gente vai entrar na arte contemporânea, na literatura contemporânea. Eu vou convidar cada poeta que vai declamar hoje para ler esse trecho de texto, de poesia, de manifesto que eles escolheram desses poetas de 22. Bom, boa tarde. Obrigado, Mariana. Primeiramente, Evoé. Né? Evoé? Coincidentemente, esse poema que eu vou ler do Manuel Bandeira foi o que abriu a Semana de Arte de 22 no Municipal de São Paulo. Se chama Os Sapos. É uma crítica... Vai que eu adoro. E é uma crítica aos turistas, né? Vamos escolher um trecho. Os Sapos.
Clama a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Um sapo boi. Meu pai foi rei. Foi! Não foi. Foi! Não, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vale, bate o martelo. Outros sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita verte a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, nunca era o profundo e solitário é. Que soluças tu, trânsito de frio, sapo pororô, na beira do rio. Eu vou ler a poesia Máscara, o poema Máscara, A Máscara, do Menotti Del Pique. E só reforçando que, se não fosse a semana de 22, que abriu as possibilidades, né, uma revolução da métrica, da forma, né, ao incorporar o dadaísmo, o futurismo, né, coisas diferentes da época, né, diferentes do romantismo, do parnasiano que vinha anterior. A Máscara, Menotti Del Pique. O teu beijo é tão doce, Arlequina. O teu sonho é tão manso, Pierrot. Pudesse eu repartir-me, encontrar minha calma, dando a Arlequim meu corpo e a Pierrot minha alma. Quando tenho Arlequim, quero Pierrot tristonho, pois um dá-me prazer, o outro dá-me o sonho. Nessa duplicidade, o amor todo se encerra. Um me fala do céu, outro fala da terra. Eu amo, porque amar é variar. E, em verdade, toda a razão do amor está na variedade. Penso que morreria o desejo da gente se Arlequim e Pierrot fossem um ser somente, porque a história do amor só pode se escrever assim: um sonho de Pierrot e um beijo de Arlequim. Depois que terminar tudo, a gente faz a paia famosíssima, né? Que acabou com a semana de 22. Acabou não, mas na verdade exaltou. Acabou pro público, né? Quem estava lá, Eu vou ler um poema do Sérgio Millier. É um cara pouco conhecido na poesia, é mais conhecido como crítico. Foi importante também na semana de 22, né? Se de um lado o Oswald apresentou alguma das vanguardas europeias, o Sérgio Millier também foi ele que trouxe Picasso, as vanguardas ali para de Cavalcante, por exemplo. E procurando alguns poemas dele, descobri esse, e tem um ritmo tão gostoso assim, ainda tem aquele resquício que veio antes do modernismo, mas da tônica também do que virá depois. Chama-se Recordação, Sérgio Millier. Elas entraram uma após outra no harém das recordações. Gilberta dos lábios maus, Armanda dos vícios bons, Dulce dos seios martenais, Teresa das angústias vãs. Uma após outra, elas entraram na dança descompassada. Susana em seu valsa de valsa, Maria quebrando o samba, mas a tua melodia, ó coração solitário, nenhuma delas percebeu. Foram saindo por isso, cada qual para o seu lado. Gilberta com seu marido, Armanda para o cemitério, Dulce descabelado. Entre remorsos e ais, Teresa com sua angústia, Susana dizendo adeus, Maria se requebrando. E teu coração solitário, mais solitário ficou. Os anos passaram, cansaste?
Qual? Nas tardes de abril, nas noites de lua cheia, o mesmo eleio te prende, a mesma insatisfação. Outros lábios procuras, outros seios, outras mãos, outros nomes se inscrevem no medo da solidão. Mas apenas a lista aumenta, pois nada sentimenta no fundo do teu coração. Boa! Acho que tá desligado. Tá desligado. Liga o botãozinho. Aqui esse cara é cantor, Tá ligado, né? Oi. Eu vou ler, acho que um pouco, aproveitando a fala da Carla, eu vou ler um poema aqui do Oswaldo, que está no Pau Brasil, que é o Canto de Regresso à Pátria, né? E aqui ele tem, essa é uma edição facsimilar, né? Que saiu naquela caixa modernista que foi comemorado os 80 anos da semana. E aqui então tem um pedacinho do prefácio, que é do Paulo Prado, que fala dessa história, né, do Oswaldo ter descoberto o Brasil quando estava em Paris. Eu falei só esse pedacinho, já que você comentou. Ele fala assim: Oswaldo de Andrade, numa viagem a Paris, do alto do ateliê Place Clichy, umbigo do mundo, descobriu, deslumbrado, a sua própria terra. E aí, pensando nisso, eu vou ler o Canto de Regresso à Pátria. Porque, enfim, também uma das musas do modernismo é a cidade de São Paulo, né? E o modernismo, né, da cidade de São Paulo, a coisa da máquina, das fábricas. E eu gosto muito desse tema porque também é um tema caro na minha poesia, então eu escolhi esse por todos esses motivos. Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos aqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Eu escolhi Guilherme de Almeida, que no fim das contas ele ficou muito mais conhecido pelas traduções dele, né, do que o trabalho acadêmico de tradutor, como poeta mesmo. Mas ele foi um poeta incrível, brilhante, e a casa que ele morou aqui em São Paulo hoje é um centro cultural, lindo, né, a Casa Guilherme de Almeida. Fica ali em Perdizes, Higienópolis. Quem tiver a oportunidade de passar lá e conhecer, vá, porque tem todo o acervo dele, tem a biblioteca que ele usava, é um lugar lindo. É o tipo de presente que São Paulo proporciona pra gente no meio de tanto caos. E eu escolhi um trecho de um texto dele que chama Esta Vida. Esse texto ele tem 4 partes. Eu escolhi a primeira. Um sábio me dizia: essa existência não vale a angústia de viver. A ciência, se fôssemos eternos, num transporte de desespero inventaria a morte. Uma célula orgânica aparece no infinito do tempo, e vibra, e cresce, e desdobra, e estala num segundo. Homem, eis o que somos neste mundo. Assim falou-me o sábio, e eu comecei a ver, dentro da própria morte, o encanto de morrer. Mariana Marreis, obrigado. Eu escolhi o Mário de Andrade por um motivo bem especial. Sou formado em biblioteconomia e ele foi um cara que bateu o pé para que existisse o curso no Brasil pela primeira vez. E eu me formei na faculdade onde exatamente foi o primeiro curso do país. E eu tenho um carinho super especial pelo Mário. Curiosamente, o poema que eu escolhi, ele flerta muito com o tema geral, mas é que isso tem um sincronismo muito entre eu e a Lívia. O poema que eu vou ler, ele exalta um pouco São Paulo, ele volta para essa coisa. A gente tem muito essa coisa, bem à toa. O Donador. Alturas da avenida, bonde 3, asfaltos, vastos, altos, repuxos de poeira, sob o arlequinal do céu poiro, rosa, verde.
As sujidades impressas no urbanismo, filés de Manuelino, calvícies de Pensilvânia, gritos de goticismo. Na frente, o tram da irrigação, onde o sol bruxo se dispersa, num triunfo persa de esmeraldas, topázios e rubis, lânguidos botticellis, nas clausuras sem dragões nos torreões. Mário, paga os 200 réis, são 5 no banco, um branco, um noite, um oiro, um cinzento de Tísica e Mário. Solicitudes, solicitudes. Mas olhai, ó, meus olhos saudosos de outrens, esse espetáculo encantado da avenida. Revivei, ó gaúchos, paulistas, ancestralmente, e ó cavalos de cólera sanguínea. Laranja da China, laranja da China, laranja da China, abacate, cambucá e tangerina. Guarda-te aos aplausos do esfuziante clown, heróico sucessor da raça eril dos bandeirantes. Passa, galhardo, um filho de imigrante, loucamente domando um automóvel. Vou começar com uma que algumas pessoas já conhecem, o Davi, a Mariana já conhece, que estará no meu próximo livro, que eu vou lançar em abril pela Patuá, chama-se Vós Mercê, o livro. O poema é uma brincadeira com um idioma, com 11 idiomas, chama-se Très bien en tu cuerpo nu. No recuerdo-me, además, responsable, não terrible, forquilha, je n'ai premissa, I don't think that avec. Cela vie, pourquoi je n'ai? Ça va de mon pas, em qualquer sociedade, abriu a l'amour, não conjuro, dignificar a esponja, bater, e na universidade, do coração, me permite chegar aos seios rijos. Hermanos frequentes, muchachos, presente, a calefações, move, contínuos, fashion, bêbado fico na situação. Eu não vou falar, anything, language, porém a ser trocadilhos em altrilhos. Talk to me, please. Talk em mim como nuvens que sublimam. Collection of the piedras flying. Noches de words revigorantes. I will go, a vezes, para El Sonhos. Teus olhos brilhantes deixam-me só em prantos. Boa, hein? Então, vou declamar um do meu primeiro livro, que saiu pela Patuá, O Corpo Partido. O que restou do sagrado, eu amarrei no posto, feito fita promessa. Eu joguei ao ar procissões metrificadas. Fui em busca de alvorada em liturgia, e só avistei desespero e agonia. O que restou do sagrado, eu amarrei no sexo mal olhado. Fiz outro manto de cristal santificado. Já era hora de julgar a revelia, uma folia, outro mote ao meio-dia. Você suado, corpo leite derramado, esfrega, esfrega e esvoaça, a reza nossa fonte arregaça. Essas nossas línguas trapezistas, nessa fita cada boca de mentira, minha boca busca rouca sua cria. Eu acarinho e estardalhaço do teu vinho, risco o teu peito com um batom pelo azul, e de novo caio naquele velho canto blues. Os teus vestidos estão rasgados pelo chão, foram poemas que arranquei com minhas mãos. Ouvindo o pessoal aí, a gente vê que tem bastante reminiscência do modernismo, né? A gente ainda herdou muita coisa de lá. Acho que o verso livre é um dos principais dele, uma das principais características que a gente herdou, a liberdade da forma, da temática. A gente só não herdou ainda a capacidade de uma vanguarda forte igual a deles, né? Mas até 22... Chegaremos lá. Estamos providenciando. Estamos aqui para isso. Ó, nos 100 anos a gente vai estar no municipal, tá bom? Vamos combinar? Vamos. Tá marcado. Tá marcado. Eu vou ler um chamado Mística. Vai lá. O nosso colega Eduardo Lacerda, para todos nós que escrevemos também, compartilhamos um pouco disso. Mística. A necessidade disso tudo, de se fazer ver, ou tentar ver o que se vai fazer. E tentar é a atribuição dos demônios.
Não que se acredite em mitos, mas se minto, ou finjo que sinto, é por tentar trazer um traço de realidade perdido, no que não se explica, onde me imagino. Eu vou ler um aqui do meu próximo livro, que também vai ser publicado pela Patois, que é O Dominador do Mundo da Poesia. Esse meu próximo livro vai se chamar Daqui, ele é um projeto que eu estou escrevendo ainda, porque ele foi contemplado por uma bolsa do PROAC para sair este ano. Enfim, se chama Daqui, o poema que eu vou ler se chama Mal Súbito. O dia em que morri era um dia comum em São Paulo. Muita gente saía para almoçar com vale alimentação ou cartão de crédito naquela terça-feira banal. Havia quem comesse tempo e relatórios, afetos ou restos nessa cidade grande, igualzinho acontece em outras cidades assim. Eu interrompi a marcha do tempo às 12h36 de uma tarde, sem nada de especial, sem chuva nem vale e com a barriga vazia. Esse poema vai entrar no próximo livro também, pela Patois. Ele não sabe ainda, mas vai rolar. Ele não sabe ainda mais, será pela Patois. Se chama Me Muda. Me muda. Me muda, reviro meu lado de dentro, troco o que não funciona mais, apaga as veias que saltam dos meus pés. Pinta essa minha cara lavada, me proíba de dar o meu suspiro e cava o meu sonho de poesia. Me muda. Me deixa muda. Inexpressivo. E você bebe, Daniel, e eles que ficam de fogo. Você viu? Não é possível uma coisa dessa. Bom, eu vou continuar nessa sequência de pessoas que estão divulgando o seu próximo livro. Eu vou ler um poema do meu próximo livro que sai pela Patois. Na metade do semestre, no fim do ano, não sei, vamos ver. Chama Bestiário o livro e o poema se chama Torta de Chocolate Meio Amargo. O coração vestiu suas próprias pernas e foi todo impiedoso ao ir ao mercado comprar os ingredientes baratos para preparar uma torta veneno. Uma lata de leite condensado envaidecido, uma barra fina de chocolate meio místico, um pacote de bolachas Maria Zé Ninguém, uma xícara de chocolate em pó aspirante. O coração quis sentir-se cheio e dedicou-se profundamente ao preparo de uma torta anti-solidão. Mas ela ficou meio amarga, e seu exílio continuou faminto, doendo no fundo do estômago. Bom, vamos quebrar então esse negócio do próximo livro. Vou mandar aqui uma psicodelia do livro que eu lancei em 2012, chamado Marte Mora em São Paulo, da editora do José Leão de Pinto e do Gadelha, do Raimundo Gadelha, que é a girafa do grupo editorial de escritores. Chama-se Premonição. Águas goticuladas despertam sons do subconsciente. Luzes paralelas caminham no mundo capital, subseriente. Paradoxo dos sentimentos, sopro do vento alegra os sonhos tibetanos. Flutua, voa, cria sequela. É hora de iniciar. Deixar-se macular. É hora de se iniciar. Deixar-se macular. Filosofia, retórica, soda cáustica, letra ácida, na escala evolutiva inova, ignora dos bélicos. Nos baldes estéticos da sociologia são encontrados traços da mitologia grega, negra música, música negra, batidas eletrônicas pulsam nos chips, peças mecatrônicas em jogos de guerras kids, espionagem virtual em arquivos zips de ciborguência, metilopaciência, corrida contra o tempo, veneno aberto, isso é evolução, baby. Vamos à revolução, a busca do nada que não o centro, o cetro, coral de virgens na igreja a cantar o fim do mundo, da evolução
Persevera a Vera valente e carente de teta que tinha maneta. Prisões falidas, meu jazigo, encontrarei velho sem dó, que esperará a passagem do profeta das palavras. Loucura inevitável, os heróis do dia a dia, realidade crua, nua, depravada, o erotismo não é mais o mesmo, o cibernético implante biônico, o chip de contrabando implantado, e o sexo virtual inflável. Mapas infravermelhos fazem a leitura na verdade dos sonhos. E aí, como saber a história do amanhã? Por falar em representar legal, esse poema nem sei. Break a leg. É sexta sem paixão, algum rock and roll. Duas pedras, melancolia com maracujá. Bandeirinha do delírio enfeita. Vou colher nesse campo inventários vastos, vazios escolhidos a dedo. Melhor arrumar as flores, enfeitado que pode ser tocado. Quero a casa com intuição de imaginar, beijos que vazam, fertilidade de anis, voragem beach, outras montanhas russas para arranha-céus polares. Usar olhares de azeviche, contar com exatidão o dom de tentar achar talentos novos. Pequenas explosões, versos em erosões vulcânicas, epifanias que eu e você sacamos, desde aquela velha mania de pintar cavernas e apostar corridas com dinossauros sob a luz de refletores. Eu te encontro. Caio Pano. Vou ler um outro poema desse livro, não é meu próximo livro, chama-se Longitude, pela Patuá, também saiu em 2015. O poema se chama Desesperar. Desesperar. Estar com os gravetos a fim de fogo, ou não. Só não suporto mais usar a mesma blusa. Talvez com meu isqueiro acender a chama ao céu. É bom preparar o cinzeiro. Ao mel, todo abrigo é ermo. Tem os lambes aqui na porta, né? E aí um dos trechos que estão na lambe é desse poema, é o finalzinho dele, então eu vou ler ele inteiro. É o Cena de Mesa. Senta na cadeira à sua frente. Tamborila os dedos no tampo da mesa. Ela suga pelo canudinho o líquido vermelho, fazendo barulho e cruza as pernas. Diz então, súbito, olhando fixo nos olhos dela. Foi sem querer, eu te amei do avesso. Prometo que da próxima vez te visto do lado certo. Ah, que lindo. Esse poema já foi publicado, está no livro que sai da semana. Chama Encomenda. Hoje, um trecho do mar chegou em casa. Tem dias que não chega nada, tem dias que chega o óbvio, mas tem dias como hoje que chegam coisas grandes. Mar, onça, montanha, às vezes cidades inteiras vistas de cima. Aquele vão entre a porta e o chão é uma espécie de portal. Essas pessoas que decoram poemas, não sou eu. Eu vou ler um poema do meu primeiro livro, do Decorário, que saiu em 2012, chama-se Festim. Pesos, pedras, cascalho. O mundo outrora nos saudava como imigrantes na lavoura. Outubro, novembro, feliz aniversário! E o que somos? Sim, no ar, noites, quartas, domingo e nada mudou. Alma pragmática, sacra busca, festim. Sorria, baby. O céu está cinza e o vento cortante. As flores do vaso estão murchas, só para reverter nossos dias brutalizados, aqui, ali, adiante. E para nós refrescar aqui na psicodelia, vou mandar uma coisa mais light. Também está no Marte. E cadê a garota? Ela, que eu espero pelos lados do mundo, no centro da atmosfera,
Ela que eu venero pelas bordas do oceano, no meio da biosfera. Quis entrar no foguete que é para a Lua, só que tem muita segurança. E eu não gosto de estática. Será que é pecado? Será pecado? Estou na Terra para viajar. E tudo que eu tenho que deixar. Viajei pelo mundo para te mostrar quem sou. Pelejei até o cabo das tormentas, nadei de tubarões, para te provar que vou alcançar seu amor, me sentir, te ter. Fui no Triângulo das Bermudas para ver se você fique certo das coisas que são loucuras. Naquela tribo indígena, do ritual me fizeram participar. Me deram arco e flecha, querem a sua alma para eu atirar. Dali fugi rapidinho, deixei-me em laça. A portala abriu-se para mim. Fiquei em casa. Peregrino pelo caminho de Santiago, na magia da própria alma, estive envolvido. Lutador pelo corpo fatigado. Eu te espero. Obrigado. Então, esse é do próximo livro, que também vai ser para falar. É isso mesmo. Isso tudo é o que tenho. Minha coleção de olhos na parede, versos em composição, processos de assimilação. E todas as curas. E todas as viagens que fiz, os abraços que dei, os sorrisos negados, o que eu não disse, os poemas engolidos, as pequenas vitórias, os porões visitados, as grandes causas perdidas, as avaliações precoces, as palavras da vovó, o jeito de quem se ama, os cigarros mastigados, as fricções deglutidas, o uísque brindado, as falésias da Bahia, o contorno corcovado, a ressaca forte do meio-dia, o que quis e escolhi não ter vivido. É isso mesmo. Isso tudo é o que tenho. Um inventário, um dicionário, em busca de definições. Obrigado. O longitude, a gente não gosta muito de falar qual é o livro, ou explicar alguma coisa assim, ou poemas. Mas o longitude, ele tem esse nome porque ele é como se fosse um inventário de perdas. Fala muito de tentativa e erro, do que é inalcançável, ou do que é tentado se alcançar, mas perdido. Então tem poemas muito curtos, por isso que eu leio rápido. É legal. Mas eu vou ler um outro que chama Longínquo, bem curto. E retrata um pouco a tese do livro mesmo, se é que a gente pode chamar assim, né? Tese do livro. Longínquo. A vida agora, a arte texto, como frutos de um erro. Amor perfeito, pretendido. O amor à vida nos dista disto. Esse está aqui no meu primeiro livro, né, atual, publicado em 2011, que chama Pequenos Afazeres Domésticos. Eu vou ler um chamado Ritual. Fusão de mãos. No mesmo dia em que o filho deixou a casa, se afastando de costas para olhá-la nos olhos, ela resolveu plantar um ipê na sala. Um ato solene quebrou o chão e revirou o solo e chapurdou-se toda, contente. E do desfeito pelo rebento ficou aquela cicatriz na barriga, a estranheza de ser livre e olhar aquela árvore ainda sem flores e se perguntar: roxo ou amarelo? Tinta. Calculei mal a quantidade de tinta e as paredes ficaram mal pintadas. Retoquei um resto de sangue que escorreu da gente. Ficou bonito. Até parece arte. Eu vou ler o poema do meu segundo livro, Inventário, que é uma palavra que já
surgir umas 3 vezes aqui. Chama-se Trajeto Vazio. Os neons anunciam as reconhecíveis alcovas e os sabores vitamínicos nas hélices do liquidificador. Noite dessas, fui confundido com o demônio, e os farristas pularam do 11º andar. Não carrego culpas, sou sorridente, mas visito e choro em seus túmulos. Dia desses, carreguei arcanos nos bolsos. Eram afetos azuis anuncianos. Não eram ruins, eram pássaros, mas pouco entendi seus sentidos. Meses desses, senti hostis dores profundas e guardei-a todas embaladas em caixas de papelão reciclado. Tarde dessas, eu era um homem triste e descobri o quanto eu gosto de sair para ver o sol, pois, ainda que eu não encontre o caminho, eu terei o meu vazio para preencher. A fada madrinha. Yara é a porra louquice, a transgressão. Yara é a louca junkice, a subversão. Yara é a bela crendice, a inspiração. Ela é noiva da Rua Augusta, amante de Bukowski. Acabaram-se os cigarros. A garrafa tem um dedo. Yara pelas ruas vai sem medo. Obrigado. Então, uma última é do próximo livro do Delírios Atlânticos. Exaurido de escrever pelos ares o que o silêncio não sustenta e a poesia não alimenta, vou desleixado, perplexo com o meu conformismo. E então, na onda dessa escuridão, surfo nas estrelas da realidade. Anoto essa partitura sem privacidade. A solidão veste máscaras semafóricas em edifícios difíceis de decifrar. A cidade é uma esfinge pronta para te devorar. Cara, todo mundo falando de cidade, Rua Augusta, São Paulo. Depois aqui, acho que alguém saiu, não? Ó, vou ler o primeiro poema desse livro. Acho assim, não é. A gente perde o time, perde o feeling das coisas, evita, perde a oportunidade de ser cobertor e de se descobrir, talvez. A gente perde sinais, vacila, a gente não age. Aí a gente sente e a gente se arrepende. Porque a gente teima, no medo de se sentir invadido, se esquece de se sentir habitado. Então a gente vai embora. E depois a gente lamenta. No quarto, em casa, quando já não há mais ninguém para ver aquela lágrima. Muito menos olhar em nossos olhos. A gente sou eu, é você, e isso não é um poema. Então esse último, ele é do próximo livro daqui, ele se chama O Último Andar. Eu te encontrava no elevador. Tinha um espelho daqueles que todo mundo tira fotos. Mas intimidade agora era uma distância sublime, desconhecendo nossos reflexos, esquecidos das tantas vezes que te chamei pela diminutiva. E aqui, pela falta de assunto, de tanto assunto, e andar por andar, eu refletia a capacidade máxima, o peso, a placa Schindler, sem adivinhar o quanto de carga puxava o pensamento. Aquele quadrado suspenso por aço, correntes que prendiam a respiração, porque eu te tanto. Eu vou ler um poema do meu primeiro livro, que se chama Capacho. E teve algum sarau, acho que foi o sarau aqui na Casa das Rosas, que o Rato organizou ano passado, que eu até comentei com isso uma brincadeira e que, na verdade, faz todo sentido. Eu tenho 2 livros publicados, vou lançar o terceiro. E em todo livro tem um poema que eu sempre menciono algum escritor que no caso, nesse primeiro livro, está o Machado de Assis. No segundo livro tem um poema que eu menciono o Manuel de Barros. No próximo livro vai ser Ana Cristina César e por aí vai. Eu vou ler esse livro, que eu cito Machado, e que vem bem nessa linha de todo mundo falando de São Paulo, né? Eu acho que as
desde a época dos modernistas até hoje, ela é bastante forte na poesia. Capacho. Lar docilar, dizia o Capacho. Largado, surrado, desprezado, reflexos lá fora. Onde carros se cruzam, pessoas cruzam entre si, sem parar, sem frear, sem olhar. Pessoas que amam mais as coisas que as pessoas. Pessoas que amam mais os carros que se cruzam do que as pessoas com quem cruzam. Cruzes! Esse caos orquestrado pelo semáforo, achei e me achei. Um romance de Machado, usado, de cedo, quase incorporável, manchado de lágrimas. Eu acho que é importante a gente encerrar com Belida. Um poema chamado Long Neck. Nós homens somos um emaranhado de nós. Nós dantes perdemos as rotas dos cordões umbilicais sangrentos. Nós tolos fazemos nós duplos nas listradas gravatas corporativas. Nós ilusionistas fazemos nós em guardanapos nos bicos das garrafas de cervejas. Nós aventureiros fazemos nós em ritos dos corações alheios e sabemos fazer passar o tempo entre uma tentativa e outra. Nós, garotos perdidos, queremos cólera nos círculos febris das mesas de bar. Ainda que a vida continue toda um noticiário de um dia que empurra o outro. O Fusca do Sérgio. Eu sou o cravo das rosas. Eu sou o tempo remoto. Eu sou o mago das trocas. Eu sou o medo teimoso. Vivo sob pressão constante. Flashback de um backflash. Estou sozinho, caduco, elegante. Vida, trinco, tinto, som trash. Vivo sob tensão sem limite. Há um jeito qualquer de não ficar solitário, estático. Há um jeito bem quer de não ficar só, totalitário. Eu sou o Fusca 68. Eu sou a ferrugem estampada. Eu sou o Césio 128. Eu sou a radioatividade feia e clara. Eu sou o Fusca do Césio. Obrigado. Então, nada melhor que terminar com o epitáfio, né? Epitáfio. Escuto o barulho da lucidez no vácuo dessa madrugada oblíqua, dessa voz que desafina do outro lado da linha. Eu vou tateando a tua ânsia, eu vou investigando a tua ausência, eu vou perseguindo aquilo que baila no fundo dessa sua rouquidão, e encontro nesse cruzamento os laudos da nossa autópsia, as causas das minhas desistências, as sinfonias fundas da alma, que flutuam logo em frente ao espelho e beijam as ondas com intensidade a matéria-viva. Eu não vou terminar com um epitáfio, Davi, mas vou terminar com quase prólogo. Quase? Prólogo. Até porque todo fim propicia um novo início, não é isso? Ou não? Pode ser. Quase prólogo. Não quero ser singular, ímpar na contramão, único. Tem meu corpo comedido, ou com esse ritmo vazio, só som. Não me excita a ideia de que me olhem como a semiótica observa um edifício. Interessa-me o caos. Entrelaçar a mão à de meus pares, ser plural. Um corpo abrigado, imenso, que grita toda a fala que está na ponta da língua, dos dedos. Naturalmente complexo, mas não hermético. Se necessário, fazer rima clichê, como quem masca um chiclete. Soar em alpinismos, como quem anda a pé. E lá do chão, olhar para baixo e ver um par de céus a me conduzir ao fim da estrada. Me inscrever em cada ato, sem que falte um verso livre nessa vida metrificada.
Bom, então como a gente está aqui também querendo chamar a atenção para os quadros, eu vou ler o que se chama plástico. Não existem quadros nas paredes da minha casa. E são muitos os espaços em branco que vejo então em volta. No entanto, no quadrado habitado, minha família é pintada diariamente a óleo. Eu vou ler um poema inédito. Não sei se ele vai participar de algum livro, de alguma coisa impressa mesmo. Ele está só no meu blog, por enquanto. Chama Possibilidades. Das 1000 possibilidades que trombei, olhei uma a uma de perto. Umas gostei, outras descartei. Meia dúzia eu cogitei ter para mim. Mas eu sou eu. E escolhi entre 1000 possibilidades algo impossível. Bom, primeiro eu queria falar que faz um tempo já que o nome da Carla, ele entrou no meu ouvido e ele ficou. Eu conheço ela de nome já faz um tempo. Eu estou bem feliz de conhecê-la pessoalmente e de participar desse sarau com ela. E eu não vou terminar o sarau com um epitáfio, não, porque por mais que os meus poemas sejam um pouco sombrios, eu tenho bastante vida aqui dentro. Eu vou terminar com um protesto, que é um poema que está pronto, está sendo construído, e é um poema que eu fiz para um movimento isolado, porém que me machucou bastante, que foi aquele incidente com os professores em Curitiba, numa praça, algo assim. E aí eu fiz um poema sobre isso, mas que eu vou tentar tornar ele um pouco mais universal para o próximo livro. Chama-se Bombas de Gás com Efeito Imoral. Foi um angorá selvagem, o que disse que a redoma dos dias seria notavelmente protestada numa quarta-feira nos campos de abril. Antigas crianças de chumbo e suas carabinas da tropa de choque não se formaram em caminhos suaves. Foi um coelho pedinte, o que disse que muitas falsas balas de goma e um nebuloso oxigênio lacrimiforme já chegaram atípicos na rua Rockefeller. Amargos bolinhos de chuva queimaram com os gases de dispersão. Fahrenheit 451 se embrenhou nas caixas de giz. Amanhã não farei meus deveres catedráticos. Os meus professores estão em chamas. É isso, obrigado.